Olá a todos, o meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Unesp, Unidade de Ilha Solteira, e hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo integrado de pragas na produção de cogumelos. Então vamos lá. Bom, aqui, primeiramente, eu coloquei todos os tópicos, que eu vou apresentar durante esse trabalho, começando pela introdução e terminando pelas considerações finais. Bom, primeiramente, no Brasil, o manejo das doenças de cogumelos, ele ainda continua sendo muito rústico. Não existem produtos como inseticidas e fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, aqui é estritamente proibido a utilização de produtos desse gênero na fungicultura. Ou seja, se algum produtor for pego com algum tipo de produto, ele vai ter problemas. Então, aqui não se usa. Mas, em outros países, por exemplo, onde os cogumelos fazem parte da dieta principal, sim, tem alguns produtos registrados. E, assim, quando a gente está falando de cogumelos, as pragas, no cultivo, especificamente, essas pragas elas estão presentes em praticamente todas as fases do cultivo, do desenvolvimento do cogumelo. Aqui a gente tem o esquema, seria mais ou menos o ciclo de vida do cogumelo. E, por exemplo, na fase do micélio, a gente vai ter problemas, a gente pode vir a ter problemas com aspergillus e penicillium. No composto, na parte do composto, a gente pode ter problema com o tricoderma e o coprinus. Na camada de cobertura, a gente pode também ter problema com o tricoderma e dactylum. Mas, tanto na camada de cobertura quanto na parte já dos cogumelos, a gente pode vir a ter problemas com micogone e lecanicilium, que seriam os mais agressivos, assim, as doenças mais agressivas do cultivo de cogumelos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as causas de contaminações em cogumelos, A primeira que a gente vai falar é sobre o erro no preparo e no manejo do substrato. Por exemplo, a matéria-prima de má qualidade. Ela pode estar velha assim, ou mal armazenada. E também pode ter sido anteriormente tratada com algum tipo de fungicida, isso que vai impedir dos cogumelos que a gente quer se desenvolvam. E pode fazer com que outro acabe se desenvolvendo, que é o que a gente não quer. E também a composição química dela pode estar inadequada. No manejo inadequado, a gente tem a granulometria e o tempo de preparo do substrato mesmo, E na formulação, a gente tem problemas com o balanço da relação CN, como vamos falar mais para frente. Problemas no balanço da relação CN pode vir a acontecer a aparição de alguns invasores e também a correção do pH, que também pode fazer com que apareçam alguns fungos que a gente não quer que apareça. E também tem o problema térmico, que ele está ligado aos problemas na dimensão do equipamento, falhas no processo e também na interrupção de energia. Ou seja, se a gente falhar com a temperatura na preparação do substrato, a gente pode vir a ter problemas com alguns cogumelos que a gente não quer que ele apareça. Também, problemas na inoculação, que é bem interessante você ter uma asepsia alta na hora da inoculação e uma mão de obra especializada, que saiba o que está fazendo, não faça de qualquer jeito. Depois a gente tem problemas de uso de inoculante fraco, velho e inapto, a formulação do substrato e as condições ambientais do produtor. Isso está ligado à formação e o desenvolvimento micelial. Já o terceiro tópico que eu quero abordar são as falhas no manejo do cultivo. Aí já tem vários outros fatores que estão ligados, como por exemplo, os restos de colheitas nas câmeras e nas proximidades do seu galpão. Isso não é bom, porque os esporos que estão lá podem espalhar para o seu galpão.
Também ferramentas e utensílios sujos não é interessante, é bom sempre deixar um balde de cloro ou alguma solução desinfetante para você estar podendo fazer essa asepsia e não deixar a contaminação. Também prateleiras de madeiras é algo que é muito contaminante, sempre procurar se adequar utilizando o padrão, prateleira de ferro ou de qualquer outra coisa que não seja madeira. Operador sujo, com vestimenta suja, usando a mesma roupa em diversos dias seguidos, também é contaminante e pode prejudicar. E o isolamento inadequado, que também pode fazer com que entrem esporos externos e contaminem a sua produção de cogumelos. Bom, agora eu vou falar sobre os fungos que causam as doenças e alguns problemas também. Primeiro, eu vou começar falando sobre o Coprinus. O Coprinus, eu não achei nenhuma foto dele causando problema em cogumelos. Aparentemente, ele parece ser mais difícil. Ele está ligado a excesso de nitrogênio na formulação, compostagem incompleta e problema no composto ou na camada de cobertura. Ou seja, o Coprinus está associado àquele produtor que faz as coisas mal feitas. Se ele aparece, é sinal que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, você por si só arruma e não vai mais ter o problema com o Coprinus. Agora, esse já é mais problemático, que é o Dielomyces microspora, que é também conhecido como a falsa trufa. Aqui, ele é bem contaminante, nos champignons e nos agáricos brasilienses, os vulgos cogumelos do sol, que são brasileiros. Aqui temos uma imagem que eu tirei de um artigo. Eu referenciei esse artigo logo depois nas referências, E assim, ele começa como as pipocas, Ele tem essa formação de pipocas e ele confunde bastante o produtor, porque o início dele parece o desenvolvimento do cogumelo do sol, do Agaricus brasiliensis. E também ele se desenvolve a uma temperatura alta, como eu já citei anteriormente, superior a 60 graus. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora de você estar preparando o seu substrato para ele não se desenvolver, esse cogumelo. E ele ocasiona grandes perdas. Bom, pela minha pesquisa na literatura, eu vi que é de 70% para cima. Aparentemente não tem muito estimado quanto para cima, mas você vai ter grandes prejuízos com ele na sua produção. Bom, agora temos o fungo tricoderma. Ele não causa uma doença propriamente dita, mas ele é um contaminante, ou seja, a presença dele vai fazer com que o seu cogumelo tenha que disputar por nutrientes e não se desenvolva bem. Ele é um grande problema em shiitakes produzidos em panetone, em blocos, e ele tem essa coloração esverdeada, Ele é fácil de se notar, pois ele tem essa coloração esverdeada. E existem técnicas que amenizam eles na sua produção, e eu vou citar mais para frente. Agora, por fim, temos os dois mais terríveis, considerados: o Lecanicilium e o Mycogone. Esses dois têm grandes semelhanças, porém, um deles, que é o Mycogone, apresenta um cheiro pútrido, parecendo com uma contaminação bacteriana. Já o Lecanicilium, ele não apresenta esse cheiro. Então, essa é a diferença entre um e outro. O Lecanicilium, ele é popularmente conhecido como Bob, porque ele tem essa aparência que é tipo Bob Esponja, do desenho animado. Aí os seus sintomas seriam as manchas, no chapéu, que vão aumentando irregularmente, algumas manchas superficiais, os cogumelos com aspecto seco, rachaduras no pé, na estipe, e os primórdios deformados com aspecto seco. Esses vão ser os sintomas do Lecanicilium e da Mycogone. Bom, agora eu vou falar sobre o manejo das doenças. No Brasil, é estritamente proibido o uso de fungicidas. Não se usa. Porém, existem alguns produtores que fazem as escondidas, do jeitinho brasileiro, e usam alguns produtos como triazol na hora de controlar. Também temos a seleção de linhagens, que é uma ferramenta que é muito eficaz. Todo produtor de cogumelos deveria adquirir a seleção de linhagem. Cuidados na hora da colheita, como fazer os cortes com tesoura e não arrancar com as mãos, pois arrancando com as mãos você vai estar abrindo espaço para entrar algo de fora e contaminar o seu bloco.
Na organização dos blocos de shiitake contaminados também. Como eu disse anteriormente, por exemplo, deve-se pegar os blocos que você sabe que estão contaminados e colocar na frente da sua produção, pois isso vai evitar com que esporos sejam levados ao fundo. Nos shiitakes, quando eles contaminam o bloco, você deve fazer a imersão em calcita, porque com a calcita o seu bloco ele vai tender a um aspecto mais básico. Isso vai evitar a proliferação do tricoderma, pois o shiitake ele tem a preferência por um ambiente mais básico. E assim ele prevalece em relação ao tricoderma, mas o contaminante ainda vai estar lá, não vai eliminar 100%. E eu li em um artigo de uma orientada do professor Diego mesmo, que eu busquei no Google acadêmico, e encontrei que nessa revisão que existem também a possibilidade da utilização de óleos essenciais extraídos de algumas plantas no controle do Lecanicilium, como por exemplo a erva cidreira, o tomilho e o eucalipto. Bom, para terminar o trabalho e para concluir certinho com chave de ouro, o Brasil ele mantém, um manejo rústico em relação aos outros países, pois aqui a gente não usa nenhum produto químico na hora do controle, não é autorizado. Em relação ao material de estudo de doenças de cogumelo, é muito pouco. Eu tive bastante dificuldade em achar, mas os que eu consegui achar, na maioria eram tudo estrangeiro, tudo em relação a materiais da Espanha. Os métodos preventivos aqui, quando utilizados, eles são muito eficazes, porém da maneira correta. Então, se você tiver todas as prevenções e fizer tudo da maneira correta, você não vai ter problemas. Ou seja, para você ter um sucesso na sua produção, é interessante você estar sempre atento e sempre fazer as prevenções da maneira mais correta possível. Assim você não terá problemas e terá só sucesso. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei durante o trabalho e muito obrigado a todos pela atenção.